Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Graça e paz, irmãos aí de casa, né? Assistindo pela live. Abrir nossas Bíblias em Salmo 16. Amém? Não fizer pose para a Aline tirar as fotos, ela não deixa a gente quieto. Ele vai pose lá, que aí ela sossega um pouco, né? Tudo bem, né? Fácil de encontrar aí, praticamente no meio da Bíblia, né? É o Salmo de número 16, verso 8, que diz o seguinte: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Deus, nos levar até o Senhor, nos colocar diante do Senhor, Pai, para cada dia aprender do Senhor, a confiar em Ti, ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Salmos sempre, a maioria deles são todos bons, né? Aqueles que dão aquela inspiração, e muitos falam dessa confiança, no Salmo 16, ele fala desse que é a herança, que eu confio no Senhor. Davi escreveu a maioria dos Salmos e tinha uma vida tribulada, né? A vida, assim, cheia de muitos erros que ele cometeu, e perseguições, e família, e aí vai, né? Mas ele tinha essa grandeza também de confiar no Senhor. E ele precisava expressar isso eh, constantemente. E não é muito diferente. Nós temos pecados, né, como Davi, a família às vezes tem dificuldades, passando por muitas canseiras, mas às vezes não temos essa qualidade de Davi, que é de confiar no Senhor. Às vezes ficamos calados lá também. Não que Deus não saiba, né, não é essa nem a discussão, né, que nós já sabemos que Deus sabe todas as coisas. Não é por causa de Deus, é por nossa causa, é para nós. Davi deixava isso bem claro. Ele estava constantemente glorificando a Deus e cantando salmos e colocando diante da presença de Deus. Não era por causa de Deus, era por causa dele. Ele sabia da necessidade que ele tinha de estar falando com Deus, de se expor diante de Deus. Então, essa é a nossa necessidade. Quando nós oramos, quando nós fazemos algo para Deus, ofertamos, não vai acrescentar a grandeza de Deus, não vai diminuir, né, muito menos o que Deus é, mas é para nós, para alimentar a nossa alma, para nos encher de esperança. Que cá entre nós, né? Cada dia que passa parece estar mais difícil, né? As coisas, a nossa volta, o mundo em si, né? Notícia ruim atrás de notícia ruim, a dificuldade, né? E amanhã você já tem que levantar cedo de novo e trabalhar, né? E é canseira, e você tem que estudar e vai. Então nós temos que nos apegar a Deus. É isso que o Davi nos ensina, né? Então, no Salmo mesmo 16, no verso 11, né? Nós somos lembrados da presença de Deus, na plenitude e alegria, a verdadeira felicidade, né? Que diz o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ou seja, então, já que o mundo, as coisas à nossa volta nos não enche de alegria, na maioria das vezes, não nos dá prazer, então na presença de Deus, aí sim, você vai encontrar a verdadeira alegria. Vivemos, como eu disse, né, o mundo, a maioria das pessoas vivem angustiadas, não encontra, às vezes foca, coloca objetivo na sua vida em determinada coisa, chega lá na frente, mesmo conquistando ou não aquilo, e acaba se frustrando, né? Casamento que se frustra, filhos que né, não é do jeito que gostaria, é o emprego que você conquista, mas chega lá, né? Você fica frustrado, e aí decepção e mais outras coisas. Mas às vezes nós não empenhamos tudo isso, estar diante da presença de Deus, né? O verso nós lemos aí, né, o verso 8, né? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim.
Será que nós temos colocado? Talvez seja essa a questão. Nós não temos colocado o Senhor diante de nós continuamente. O que eu colocar? Se colocar diante da pessoa, estar aqui exposto, aberto para Deus. Talvez seja essa a grande questão nossa, que nós não conseguimos ser felizes, nós não nos expomos. Né? Nós, assim, como eu digo, eu e o pastor João, quando as pessoas vêm conversar, e às vezes nós estamos vendo a pessoa lá bagaçada, mas vai falar com ela, não, está tudo bem. Porque ela não quis se expor ainda, não se abriu, não quer falar sobre o assunto. Diferente quando as coisas apertam mais, que ela entende que precisa, ela vem, aí ela derrama, né? E fala, e costumeiramente a gente vê uma mudança na vida da pessoa, porque ela tirou aquilo, se expôs, né? Não que nós somos curandeiros, por assim dizer, né? Mas ter alguém para se expor. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, continuamente, sem máscara, sem reserva, né? Ir lá abertamente, falar com Deus, nos expor, né? Certamente os cristãos concordam que nos mesmos momentos mais difíceis, né? Nós temos que nos achegar até Deus. Alguém, né? Dificilmente um cristão, quando eu digo cristão, e não adianta você fingir, que aí você não vai ser. Se você é cristão, aquele que crê, que vive para Jesus Cristo, mesmo com os defeitos, com as falhas, a determinado momento você vai precisar, vai ter que estar na presença de Deus. Estar ali se abrindo, encontrando com Ele, né? E nesses momentos, nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para nos aproximar de Deus? Quando você realmente sentir que necessita. Então a resposta está aí, né? Nesse versículo que nós lemos, no versículo 8, né? De estar continuamente, né? Quando colocamos o Senhor diante de nós, que recebemos o benefício da sua presença. Quando Deus estiver lá quietinho, né? Tiver deixado Ele quietinho no canto dele lá, nós nunca saberemos o quão é maravilhoso desfrutar da presença de Deus. Sabe que a pessoa, né, se fosse fazer a pergunta, qual a pessoa que você mais se alegra na presença dele? As mães concordariam que é com os filhos, né? Você chega, sorri, né? E vê outra pessoa. Mas eu vou deixar bem claro para você, a pessoa que você mais ama, que você mais, né, tem prazer de estar na presença dele, não chega aos pés de estar na presença de Deus. Recentemente aí, né, a Sandra falou assim, não, mas a mãe de Samuel era doida, né, deixar um menino tão novo lá no templo. Falei, doida não, quem dera se nós fôssemos como ela, né, confiasse no Senhor, fôssemos fiéis à promessa, né, de prometer o filho, vai lá e entrega. Humanamente é loucura, né, chegar um menino pequeno, lá, deixar lá no templo, se vira não, né, que ela estava lá e confiava em Deus. Talvez seja essa a nossa diferença, a nossa falta de confiança, de chegar, de estar na presença de Deus. Mas como que nós poderemos estar na presença de Deus, estar diante de Deus? Em primeiro lugar, através da criação de Deus. Como nós vamos perceber Deus para estar continuamente na sua presença? Você já parou para pensar a criação de Deus? Tudo que Ele criou, o mundo e tudo mais. Quando eu digo assim, não é só olhar assim e saber que Deus fez todas as coisas, né? Porque é o mínimo, né? Quem passou pela sala do cristiano sabe, né? Gênesis ali vai falar da criação, é PhD, né? E saber que Deus criou o mundo e tudo que nele há, né? Quem já estudou cristiano pode dar aula para nós aqui hoje. Saber que Deus criou, mas de perceber Deus na criação, de saber cada detalhe, parar para olhar à sua volta e perceber Deus, ver Deus na criação, né? Na natureza mesmo, deixa a natureza ajudar você a aproximar de Deus. Você já parou, olhou na natureza e olhando para a natureza sem nem estar pensando em Bíblia, sem nada e pela natureza você vai começar a pensar em Deus, na grandeza de Deus? Talvez não, né? Quando você depara com uma coisa assim, te chama a atenção, fala assim, quem poderia fazer algo espetacular como isso?
somente Deus, né? Não é daquela teoria da evolução que foram, né? E aí acontece um evento daqui, outro dali, e as coisas foram evoluindo para chegar, né? Não é por aí. Eu acho que não, na minha concepção, mesmo quando eu era crente, eu estudava lá nos primários, sei lá em que série que estudava naquele tempo lá, a teoria de Darwin lá da evolução, eu não acreditava, né? Não concordava, quer dizer, mas não pode surgir do nada, não dá, né? Não tem como. Não entrava na minha cabeça. A gente estudava e fazia as provas, que era obrigado a passar de ano, né? Não podia reprovar. Então, mas vale também para a gente lembrar hoje e comparar, depois que a gente conhece Deus, para saber realmente reafirmar a grandeza de Deus. Mas deixe a natureza, né? Pois a criação nos fala de Deus, nos coloca diante de Deus, né? Ele fala da sua glória e do seu conhecimento. Poxa, como está falando, como que alguém simples assim, ou já deparou com aquilo, somente Deus é capaz de fazer isso? Eu já, né? Já compartilhei diante da natureza algo assim que eu já vi de mais espetacular lá, as cataratas lá do Iguaçu, né? Quando você para assim, olha assim, fala assim, realmente é algo espetacular. Eu ia falar quase sobrenatural, né? Mas não é porque é real, as cachoeiras, as cataratas lá, mas é algo assim que a gente para e não tem como. Às vezes a maioria dos turistas só vê lá como uma natureza bonita, mas nós estávamos lá um pouco de gente que era crente, né? Já realmente para até conversando. Fala assim, realmente, você vê, parece que a gente vê a mão de Deus lá, assim, fazendo aquilo. É algo realmente, ia cada um nas suas experiências, né? Mas a gente para e contempla a grandeza, o poder de Deus, né? A sua própria maneira, os objetos, né? Tudo adora a Deus. Basta a gente prestar atenção e você estará diante de Deus. Quando nós paramos, né, para contemplar essa criação de Deus, você se depara com o próprio Deus. E fala com a gente, né, para quem já leu o livro Fator Melquisedeque, além de mim o pastor, acho que a Suzana também já leu, né? Mesmo as tribos lá, os povos mais remotos, mais distantes, eles cultuam um Deus. Lógico, nem sempre, né, e na maioria das vezes, não é o Deus verdadeiro, mas eles têm essa noção. A maioria deles tem essa noção de que um ser superior, ou uma força superior, o que eles chamam de Deus, que criou a natureza, que criou todas as coisas. Sem ter o conhecimento teológico, sem saber que é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Mas eles já têm essa noção. Por quê? Porque a natureza se fala da presença de Deus. Mas, né, na nossa correria do dia a dia, às vezes nós não prestamos atenção nisso. Nós entendemos mais do Senhor e da sua pessoa. Olhando para a natureza, nós entendemos mais do seu poder e da sua força. Mas esse entendimento nos permite chegar, não nos permite chegar mais perto de Deus. Incrível, né? Talvez você dá conhecimento de saber quem é Deus, mas ele, mesmo assim, só a natureza não nos revela o propósito de Deus para nós. Aí sim é preciso você conhecer um pouco mais, né? Outras pessoas usaram ambientes naturais para se aproximar de Deus. Esse é o exemplo lá, né? Isaac, né, que não é tão falado, mas ele saía para os campos para meditar. E o exemplo mais clássico de todos, Jesus, ele buscava o deserto, lugares, as montanhas para orar, para buscar a presença de Deus. Algumas igrejas têm o costume, né? Vou subir no monte, né, e tal, essas coisas tudo para buscar a presença de Deus. É lógico, né? Tudo isso vale, né? Mas não necessariamente é preciso. Lógico que lá você tem a oportunidade de ficar tranquilo. Pode ser mais fácil você estar na presença de Deus, observando a sua criação, né, na natureza e tudo mais, longe da agitação das cidades. Lógico, né, nós vivemos em um contexto agora urbano. Goianésia, no nosso caso, já não é tão pequena assim mais, né? Ainda é uma cidade, né? Não é nenhuma grande cidade, mas já tem um status já de cidade grande, né? Movimentada, corrida, não dá tempo de você parar, vamos subir ali na
todo dia que dá tempo de você ir lá em cima da serra ali e contemplar a natureza, né? Não dá, né? Tem gente que nunca subiu lá, né? Mora aqui a vida inteira e nunca subiu lá em daquela serra. Eu não moro aqui e nunca subi lá. Tentei um dia, fui até no meio do caminho e voltei para trás. Ainda queimei o pé da sanda no escapamento da moto ainda, né? Quase que nós caímos lá ainda e voltamos. Né? A única oportunidade que eu ainda não fui. Dizem que é uma visão espetacular lá de cima para cá, né? Dá para contemplar. Mas eu contemplo daqui para lá e vejo que o nosso Deus é maravilhoso. Então, mas tudo isso eu estou dizendo para quê? Para que você possa olhar à sua volta, contemplar a grandeza de Deus, a criação de Deus. Ela por si só fala já da grandeza de Deus. Mas não adianta, como eu disse, você saber tudo isso e não fazer sentido na sua vida. Nunca se colocar diante de Deus. Saber que você é parte integrante de tudo isso. Eu faço parte dessa criação de Deus, dessa natureza de Deus, como um ser pensante, como um ser comprado, ainda mais, além de criado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e fico aí vendo as coisas passarem, as coisas acontecendo, tragédias, né, da natureza, ou bênçãos da natureza. Muitas vezes passa, você percebe ou não percebe, e fica por isso mesmo. E quando morava lá na fazenda ainda, é mais fácil você contemplar ainda, né? Às vezes você sai à noite, assim, com o céu sem nuvens, né? Você olha assim, a quantidade de estrelas, aquelas noites mais escuras mesmo, tem nenhuma lâmpada acesa em lugar nenhum, dá para você ver a claridade que as estrelas refletem, né? Fica, então, uma certa claridade. Aí você olha, não tem como não pensar em Deus. Tem como você não olhar assim, Deus realmente é poderoso, né? A não ser que a pessoa seja tão insensível, né? Tão desligado de tudo, que não consegue perceber. Mas tem que fazer sentido para nós. Faz sentido para colocar, reconhecer e glorificar a Deus por tudo que Ele é. E outra forma de nós estar diante de Deus é através da revelação de Deus. Aí agora sim, primeiro você vai conhecer Deus, né, e Deus vai te mostrar através da sua criação e toda ela, seja homem, seja a natureza, seja tudo, você vai estar diante de Deus. Mas agora através da revelação de Deus. Não é esse negócio de sair revelando, eis que te revelo, o que é isso, aquelas coisas. Não, não é isso. Revelação de Deus está de Gênesis e Apocalipse, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Essa é a revelação. Agora, Ele nos ilumina, nos traz o entendimento da sua revelação. Aquilo que nós necessitamos compreender para ter uma vida mais próxima de Deus, para estar na presença de Deus. Lógico, nós somos salvos, nós temos uma maior compreensão. Então, a palavra de Deus fornece a revelação completa, ou seja, a Bíblia aí, daí você pode hoje com a tecnologia, se você não está conseguindo ler, você pode ouvir, né? Coloca lá, hoje a Marilda estava compartilhando, né, que ela está facilitando para ela esse ano ela ouvir os áudios, né, e vai acompanhar lá, facilita, né? Às vezes você está, né, não tem tempo, né? Como diria lá, Mara, tem que limpar a casa, tem que lavar vasilha, tem sei lá o quê, ó, pega um foninho. Hoje, dificilmente a pessoa não tem um celular e um foninho, né? Coloca ali, pá, continua fazendo seus afazeres ali, será que você não tem tanto tempo assim? Coloca lá a Bíblia em áudio e vai ouvir, né? Falta essa desculpa aí de que não tem tempo, já ficou. Ah, eu tenho dificuldade para ler, mas certamente você consegue colocar um fone, ou coloca alto lá também, né? O que tem? Já que as pessoas ouvem as músicas mais bagaçadas, que tem num volume muito alto, que atrapalha a gente até dormir e tudo mais, por que ele não pode ouvir a Bíblia num volume mais alto também, né? A não ser que tenha vergonha, né, da Bíblia, aí já complica mais. Mas vamos lá. Então, a revelação através da Bíblia, que eu disse aí que é bem facilitado hoje para nós. Então, se por meio da natureza nós somos limitados a aprender quem é Deus, através da revelação, nós vamos poder aprender sobre a divindade e sobre a glória e o conhecimento de Deus.
Como eu disse, através da natureza, você é limitado a saber que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, que Ele é poderoso. E como eu já tinha dado uma adiantada lá no outro ponto, agora sim, através da sua revelação de Deus, através da sua palavra, nós vamos saber quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Lógico, dentro daquilo que Ele nos permite saber. O problema é que talvez mesmo dentro daquele pouco que Ele nos permite conhecer, nós não conhecemos nada. Nós não buscamos conhecer Deus em nada. Né? Então nós devemos e precisamos aprender sobre o propósito de Deus para nós. E eu duvido muito se alguém que vai ler a Bíblia com a intenção de conhecer Deus. Não é de entender todas as coisas da Bíblia. Para com isso também, né? Ah, não vou ler a Bíblia porque eu não vou entender tudo. Lógico, ninguém vai entender tudo. Mas duvido muito, já falei isso várias vezes, vou repetir, duvido muito que você leia a Bíblia toda durante um ano, que Deus não vai te falar, pelo menos num ponto, pelo menos num versículo. Quando você lê, e há várias formas de ler, você lê por obrigação, você lê, né, só para cumprir lá, marcar o xizinho lá no seu cartãozinho de leitura bíblica lá, ou você lê com o objetivo de estar na presença de Deus, de meditar, né? Lógico, e eu confesso meu pecado, não é todo dia que eu consigo ler a Bíblia assim, concentrado e tal, e muitas vezes já li ela toda assim, no mais alto nível de concentração, e erradamente falando, não tive nenhuma revelação, né? Não tive nenhuma iluminação na palavra. Mas muitas vezes tive aquela compreensão da palavra de Deus. Assim, poxa, isso aqui ó, que eu sempre quis e não tinha compreendido. Sem ter o pastor explicando, sem ter ninguém falando, só de ler e o Espírito Santo te iluminar para você compreender. Então essa é a grandeza da palavra de Deus. Então é somente através da revelação divina que Deus tornou sua vontade totalmente conhecida. Então, o propósito do homem é glorificar a Deus. Mas essa vontade de Deus, de que o homem o glorifique, é revelada, né, na sua palavra, e é conhecida através da Bíblia. Porque se nós não tivéssemos um parâmetro, algo para seguir, seria minha palavra. Eu poderia falar uma coisa, o Iago falar outra, o João Gabriel falar outra, e aí quem estaria certo? Por isso nós temos a Bíblia, né, que foi inspirada pelo Espírito Santo, foi escrita aí por vários homens, foi mostrado, revelado a esses homens, ou inspirados, algumas partes, né, eu creio que foi, como o Apocalipse nós estamos estudando agora, né, a parte lá que João foi lá e viu, quer dizer, uma revelação que foi mostrado a ele, e ele foi lá e escreveu o que ele viu. Então, tudo isso para que nós pudéssemos conhecer a Deus, a sua grandeza. Ele revelou muitas coisas por meio do seu Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo que tem revelado, nos mostrado, mostrou os apóstolos veio escrevendo e repassou o que chega até nós. Então não tente conhecer Deus através das revelações, o saber quem é Deus, se não for através da sua palavra. Tais coisas foram escritas para nosso benefício e entendimento. A Bíblia foi escrita simplesmente para isso, se é que simplesmente, né? Dá a impressão que é pouca coisa, mas não é. Foi para que nós pudéssemos conhecer o nosso Deus. Lá, mais antigo, o povo de Israel, e lógico, respeitando cada época, não tinha muita escrita, né? Eles eram obrigados a decorar a Torá, as leis, lá o Pentateuco, para que aquilo ficasse impregnado, né, decorado na sua mente, para ir repassando para as próximas gerações. Hoje nós não precisamos decorar. Seria bom, né? Decorar alguns versículos nos ajuda, né? Alguns salmos aí sempre é muito bom. Mas a tecnologia é boa, mas por outro lado nos traz essa deficiência de decorar, né? Não precisa, né? Para decorar para quê? Né? Qualquer hora eu posso abrir aqui, pesquisar no celular ou na própria Bíblia em papel. Mas ela nos revela quem é Deus, né?
Muitas pessoas, outros dependem da palavra de Deus para permanecer perto de Deus, né? Como o caso de Davi, né? Lá no Salmo 119, versículo 92 e 93, ele diz o seguinte: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Então, Davi tinha essa plena convicção de que o prazer dele era meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, e aí que permanecia ele vivo, que enchia ele de força todos os dias para viver. Então, se não fosse essa nossa busca por conhecimento de Deus, ou quantas e quantas pessoas, né, relatos, testemunhos de pessoas que falam assim: eu vou desistir da vida, né? E quando eu falo desistir da vida, não preciso completar o restante, que você já sabe a sequência que queria acontecer. Quando Deus os chama, o revela, o mostra para eles, e eles encontram o sentido da vida, muda a vida. Quando as pessoas saem assim: hoje eu vou sair de casa e certamente não voltarei. Vai passando em frente a uma igreja, uma palavra lá o chama, e ele ouve por acaso, né? Um testemunho do pastor João, não era esse caso dele, né, de desistir, mas foi passando para ir para a praça, né, bagunçar, como ele mesmo diz, e a leitura lá da mulher hemorrágica, lá, o texto lá de Mateus, né, o chama e ele entra na igreja e vai, e aí o resto da história, né, você já sabe. E muitas pessoas, se não fosse a palavra de Deus, já havia desistido. Foi como Deus se revelou, se mostrou. A própria mulher, né, hemorrágica, já tinha gastado tudo, já tinha perdido a esperança. A única solução para ela era Jesus Cristo. E é assim nas nossas vidas, né? E quantas vezes eu mesmo já falei: se Deus não agir, não vai ter jeito. Então é que Deus nos revela cada dia para nós conhecermos, ter esse entendimento da vontade de Deus para nós. Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus, ele usou a palavra de Deus, ele é a própria revelação, é lógico, mas como homem, ele usou a própria palavra para afastar o tentador. Lembra lá, quando ele foi tentado no deserto, o que ele falou para o diabo quando foi tentado? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O próprio Jesus Cristo, se ele sustentou-se naquele momento de tentação pela palavra de Deus, quem somos nós para não ser sustentado pela palavra de Deus? E ainda as pessoas insistem em querer se apoiarem em tantas outras coisas. Lembra o exemplo lá daquele homem rico lá, que eu vou construir mais celeiros, né, e direi para minha alma: regala-te, porque os celeiros estão cheios. Aí Jesus Cristo vai ser louco, né? Hoje pedir a tua alma. E aí, como vai ser? O que será, né? Então nós precisamos ter a palavra de Deus sempre conosco, não só lá como enfeite, ou para ter um certo conhecimento. Conhecimento por conhecimento também não vai resolver. Nós temos que aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Só assim vai ter sentido. Como eu disse, nós necessitamos ler a Bíblia todos os dias para aplicá-la a ela todos os dias na nossa vida. Senão, não vai fazer nenhum sentido. Então, deixe a palavra de Deus ajudar você a se aproximar daquele que é a fonte de toda a paz, de toda a força, que é o próprio Deus. Para isso que a Bíblia serve. A palavra de Deus serve para nos aproximar dele todos os dias, tá? Você está diante dele todos os dias. Não pare de ouvir, de ler, de praticar a palavra de Deus. Porque só assim, realmente, você vai se aproximar do nosso grande Deus. E em terceiro lugar, outra forma que nós vamos estar diante de Deus é através de orações. Através de suas orações, você estará diante de Deus. O que é orar? O que é oração? É falar com Deus. Como que você vai falar com alguém? E lógico, não estou falando, né, hoje em dia a tecnologia ajuda, né? Celular, telefone, você liga, fala com a pessoa e tal, mas eu estou falando ainda da questão de estar diante. Como você vai falar com alguém se não está diante dela? Você vai se expor se você não está diante dela. Então, na oração é você falar com Deus, é um diálogo. Você fala
E você ouve, talvez você fale, pastor, mas nunca ouvi Deus falar comigo. Talvez que você nunca esteve tão sincero, o necessário diante de Deus para ouvir. Que eu duvido muito também que alguém que esteja, né, com aquilo que nós falamos, com a alma rasgada, o coração aberto diante de Deus, que não consegue ouvir Deus pelo menos uma vez. Tem gente que tem mais privilégio de ouvir de forma audível, a voz audível de Deus. Outros vai sentir, tem aquela certeza no coração, né? Outros vai falar assim, chega arrepio. Não, tem um arrepio sincero, tem, né, sensações também só de outras coisas. Eu confesso, né, ouvir de forma audível, infelizmente ainda não tive esse privilégio. Mas quantas vezes orando, ou lendo a Bíblia, ou pensando em Deus, que vem aquela certeza. Você fala assim, mas de como é isso? Não, como que é? Não, é o Deus dando essa certeza no coração. E é incrível como é algo realmente que você percebe. De princípio, algumas vezes, talvez a gente fica assim, mas de onde veio? Quando para realmente na presença de Deus, a gente sente, tem aquela certeza que veio de Deus. E isso é fruto de oração, de expor. Muitas vezes também eu já orei, né? E a gente tem que ser sincero, orar e não, nada, né? E nada, orar outro dia, e nada, né? Muitas vezes acontece. Mas tem certeza que todas as vezes, e nenhuma vez foi culpa de Deus. Sempre a culpa é nossa, né? Aquelas oraçõezinhas mais mequetrefe que a gente faz, cheia de segundas, terceiras e décimas intenções, só para o meu bel prazer, só para aquilo me satisfazer, sem estar realmente buscando a vontade de Deus e saber que quando a vontade de Deus chegar, é o melhor para mim. Porque é uma grandeza também, né? É uma festa das pessoas orar, Senhor, faz a sua vontade. Ao que chega a vontade de Deus, que a pessoa... Né? Algumas são mais ousadas, outras ficam pensando lá, mas não era bem assim, né, Deus? Né? Não era por aí, mas é a vontade de Deus. Um relacionamento próximo deve ser uma via de mão dupla. Já ouviu falar uma via de mão dupla? Vai e volta. Aí eu quero orar, mas é aquela oração assim, né? Que Deus me abençoa, que Deus vai fazer o meu querer sempre. Não é o querer de Deus. É só de mão única, só de vir até mim, né? Que vem as bênçãos de Deus, que vem o favor de Deus sobre mim, que vem tudo de bom de Deus para mim, mas em compensação não ofereço nada para Deus. Não é que Deus necessite de algo de mim. É porque é saudável para mim mesmo eu ofertar minhas orações, meu coração sincero para Deus. É uma forma de me fortalecer. Como eu disse lá no início do sermão, toda vez que eu me exponho, seja sincero para Deus, não estou beneficiando Deus, estou beneficiando a mim mesmo. Uma pessoa que é fingida, falsa, ninguém quer ela por perto, né? Ou alguém que é uma pessoa falsa perto dela. Ninguém quer. Por que você acha que Deus vai querer você perto dele, sendo que você é falso com ele, fingido para com ele? Você não fala a verdade. E ainda que ele já sabe do seu fingimento, da sua falsidade, né, da falta de caráter, ainda que Deus já sabe. Mas você imagina com você que ele vai querer você diante dele? Não vai. Deus não vai te querer. E muito menos receber a sua oração. E aquelas pessoas que acham que sabe orar mais do que a irmã Júlia. Não estou menosprezando, estou elogiando a irmã Júlia, que não teve a oportunidade de estudar, a pessoa mais humilde. Mas eu já estudei, já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, falo perfeitamente. A irmã Júlia não tem muito conhecimento, mas talvez a pessoa completamente fingida, a irmã Júlia, é um exemplo só, né? Também não quer dizer necessariamente que uma pessoa estudada é fingida, né? Então, são só exemplos. Às vezes a gente peca no sermão, né, Cristiano, por exemplos, né? Mas é a sinceridade do coração. Então, nós devemos ser sinceros com Deus nas nossas orações. Fale a verdade para Deus. Seja bem sincero para com Ele, que Ele vai se agradar de você. Não vai se agradar das suas palavras, vai agradar de você. Deus, muitas vezes, não está interessado se a sua fala é bonita, se é feia, se o seu português é correto, se não é. Ele está interessado em você, no seu coração sincero diante dele.
Está interessado se você vai orar 50 minutos, aquela oração longa, se é uma oração de 3 palavras? Está interessado em você, se colocar diante dele, com interesse de coração, com sinceridade, se expõe para Deus. Então nós devemos nos revelar a ele, nos revelar a Deus, mostrar quem realmente somos, nos expor, sem reserva, diria que sem vergonha. Por que eu vou ter vergonha diante de alguém que já sabe muito melhor quem eu sou? Sabe aquelas coisas que a gente faz de errado? Fazer para as mães, principalmente, né? Eu já fui mais novo, né? Já fazia, escondia as coisas da minha mãe, né? Fazia escondido e tal, mentia para ela, né? Depois que ela ficar sabendo, para as pessoas não acaba a graça, depois que a pessoa descobre aquilo que você estava escondendo lá, que estava achando que está tudo errado, não acabou a graça? Então, para que eu vou sentir envergonhado diante de Deus se ele já sabe muito antes de mim? Não é muito melhor eu chegar lá logo falar, logo, Deus está assim, 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 assim? Ou seja, o pecado, e aliás, né, a Bíblia já diz que o pecado não confessado, ele nos mata. Né, e o diabo se aproveita disso. Então, a sua oração deve ser sincera. O meio pelo qual nós expressamos toda a preocupação para receber as bênçãos apropriadas. Então, é nos expormos diante de Deus que nós vamos levar diante de Deus toda a nossa inquietude, todas as nossas dificuldades, para que Ele possa nos abençoar. Então, e é também o meio pelo qual você se chega corajosamente diante de Deus. Tenha coragem de falar com Deus, de se expressar diante de Deus, de dar detalhes para Deus do que você precisa. E Ele, sabedor de todas as coisas, certamente irá te ajudar. Então, algumas pessoas, né, os exemplos bíblicos, eles encontraram na oração o meio de receber a ajuda de Deus. Não poderia deixar, né, o exemplo maior nosso hoje, até porque o Salmo, o próprio Davi, né, Davi descobriu que confessar pecados a Deus trazia perdão. O Davi foi uma das pessoas incríveis, né, pecava pra caramba. Eu mesmo, lá no início, quando eu li a Bíblia as 2 primeiras vezes, eu havia me convertido ainda, para mim, Davi era um dos piores que tinha na Bíblia, né? Todo jeito que eu lia, olhar para Davi, só via os defeitos dele. Não via qualidade, mas de forma nenhuma não conseguia ver qualidade de Davi. Eu falei, mas esse cara não presta. Humanamente falando, ele não prestava, né? Pelas suas atitudes. Mas ele tem essa grandeza, né? De chegar diante de Deus e confessar. Deus, fiz isso, isso, e agora? Vem cá, vamos resolver esse negócio, eu preciso do Senhor aqui, o Senhor vai me ajudar. E Deus, como é um eterno perdoador, ia lá e perdoava, e acertava, e Davi era perdoado e prosseguia junto com Deus. Então, Jesus encontrou na oração uma fonte de força em tempos de provação. O próprio Jesus, lembra lá quando ele falou, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice? Então, ele estava orando. Lá no Getsêmani, ele orou ao ponto de chorar sangue, de suar sangue, mas era na oração. E eu não canso de falar também, se o próprio Jesus precisava de orar para fortalecer, quem somos nós, né? Devemos orar. Nós perdemos, e muito, quando nós não oramos, quando nós não chegamos diante de Deus. Então, aproxime-se do trono de Deus por meio da oração. Deixe Deus saber de suas necessidades reais. Mas, pastor, mas pouca hora você falou que Deus sabe todas as coisas. Sim, mais uma vez quero repetir, enfatizar neste sermão. É para seu benefício. Quando você se expor, deixe Deus, conte para Deus o que você precisa. O que você precisa que Deus faça por você, hoje ou amanhã? Não fale. Às vezes você pode falar para mim, e eu vou te ajudar, mas fale para Deus. E coloque isso constantemente. Deus, não se esqueça de mim. Deus, estou aqui, preciso do Senhor. Deus, olha a situação. Senhor, fiz isso. Senhor, fiz aquilo. Né? Fale para Deus. E seja problemas e necessidades reais. Não vai com firula diante de Deus. Né? Deus não está interessado em firulas, em questões que não tem nada a ver. Deus quer e abençoa pessoas que levam até Ele situações reais,
situações realmente que você necessita, que Ele já sabe, mas espera que você chegue até Ele. Certo? Então, para encerrarmos, devemos desejar que nós mesmos nos coloquemos diante de Deus. E isso só será possível aproximando dEle. Se você deseja se colocar diante de Deus, não há outro caminho, a não ser aproximando dEle. E aí, como eu disse, os meios de aproximar, é você observando a sua volta, a natureza e tudo, a criação de Deus, você saber que existe um Deus, primeiro passo. Segundo, é você buscar na sua palavra a revelação de Deus, o conhecimento, para que Ele te diga, saber o propósito da sua vida. Está sempre na presença dEle em oração, conservando-se em oração na presença de Deus. E Ele estará perto de você. Amém? Que você se coloque todos os dias diante de Deus, continuamente, como diz o salmista, coloque-se continuamente diante de Deus, e Ele estará diante de você. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, que cada dia nós possamos saber que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso. Deus, que o teu Espírito Santo cada dia esteja nos mostrando, nos revelando, Deus, a tua grandeza, tua soberania. Pai, que nós possamos estar diante de ti cada dia, Pai, confessando nossos pecados, expondo a Deus a nossa vida, expondo ao Senhor nosso coração aberto, Pai. E Deus, te perdoa cada dia as nossas transgressões, os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, e cada dia sejamos fortalecidos com a tua presença. Pai, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.